Oi, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje... Deixa eu ajeitar meu topinho. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o tão esperado Foxy Eyes. Esse vídeo é um pedido muito grande assim das minhas alunas do curso de automaquiagem e também de algumas seguidoras minhas. E enfim, eu decidi gravar esse vídeo depois de estudar um pouquinho sobre as tendências, sobre os traços, tudo que envolve Foxy Eyes, decidi trazer aqui para vocês. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever para você ficar por dentro de todos os vídeos. Ativa a notificação aqui no sininho e já deixa o seu like, tá bom? Então se você quer aprender o Foxy Eyes, vem comigo. Antes da gente partir para a parte prática, eu quero conversar um pouco com você e te explicar um pouco sobre tudo que envolve Foxy Eyes. Tem por sua tradução olho de raposa, exatamente porque ele traz os traços do olhar de uma raposa. E para quem nunca viu, o olhar de uma raposa ele é muito alongado para cima, ele tem os alinhamentos e traços puxados para cima. O olho é super bem alongado e a parte interna dos olhos tem um tipo de delineado, o que traz esse efeito mais alongado dos olhos. Então o Foxy Eyes tem a tradução de olho de raposa porque ele tem como objetivo trazer esses traços para o nosso rosto mais alongado. Uma curiosidade muito importante é que o Foxy Eyes ele é um procedimento estético que tem como objetivo trazer de forma permanente ao rosto os traços mais alongados. Então trazendo esse efeito de que o rosto está mais para cima. Exatamente assim. É mais ou menos o mesmo efeito que o delineado traz, só que de forma permanente, né? É para facilitar na hora de maquiar. Imagina você nunca mais precisar se preocupar para fazer um delineado, porque na verdade o seu olhar já vai estar com esse formato. Então é mais ou menos isso, só que de forma muito permanente. Eu estou explicando aqui para vocês de uma forma bem sutil e bem fácil de compreender, tá? Lembrando, gente, que o resultado do Foxy Eyes é semelhante ao delineado, não igual ao delineado, tá? Ele é semelhante por quê? Porque o delineado gatinho, por exemplo, ele tem essa tendência. Todas as linhas que são mais inclinadas, elas vão ter a tendência de alongar o nosso rosto, tá bom? Então o Foxy Eyes, ele é semelhante ao delineado, só que de forma permanente por ser um procedimento estético. Depois de muito tempo, foram descobrir que o termo mais apropriado, na verdade, é o efeito muffling. Vou deixar escrito aqui. Vou deixar escrito aqui para vocês. E o termo mais apropriado ficou muito conhecido pelas celebridades Bella Hadid e Kylie Jenner. Eu acho que eu falei certo o nome delas, mas eu vou deixar escrito aqui para segurança para vocês. Que são essas que elas têm esses traços, elas fizeram o procedimento e assim trouxeram esse termo mais apropriado para o Foxy Eyes, né? Então essa tendência, ela veio muito forte entre mulheres que desejavam ter esse olhar mais alongado, esse olhar mais sensual, né? Esse efeito mais sensual do olhar, que na verdade só era possível através da maquiagem. Dentro da maquiagem a gente consegue fazer esse olhar mais elevado, esse olhar mais sensual, através de um esfumado inclinado, através de um delineado gatinho, através de um canto externo mais escuro. Todos os traços que a gente consegue alongar através da maquiagem. Então esse procedimento estético veio como tendência por mulheres que tinham esse desejo. Uma coisa que acabou sendo junto, né, que veio como uma polêmica, é que principalmente no povo asiático, e depois vocês podem pesquisar melhor, eu não vou entrar a fundo aqui, eles meio que reclamaram porque falaram que era meio que uma apropriação cultural por causa dos traços que a pessoa estava querendo tomar deles. Mas enfim, dentro da maquiagem, Lenice, como que a gente faz o Foxy Eyes? Os principais traços que ajudam a gente, o Foxy Eyes, ele na verdade é uma combinação de muitas coisas que podem nos ajudar a trazer esse traço pra gente que não tem esse procedimento estético. O primeiro deles é a gente usar um penteado que facilite a ajudar esses traços e trazer esses traços mais alongados. Por isso eu já coloquei aqui um coque, porque esse coque ele vai ajudar a me puxar pra cima, puxar as minhas perninhas tudo aqui pra cima. Porque todo penteado que a gente faz que puxa as laterais, ele já vai automaticamente alongar um pouco essa lateral. Então se você está fazendo comigo esse tutorial, já escolhe um penteado que facilite. Então, dicas que eu dou: um coque, um rabão de cavalo bem puxadinho. A gente pode fazer aquele efeito também de meia taça, que puxa aqui só as laterais, que puxa até com uma trancinha ou um torcidinho, mas que dê esse levante nas laterais do rosto. Segunda coisa que modifica na hora da gente aplicar a técnica do Foxy Eyes é o cantinho externo da sobrancelha. Sim, exemplo, eu tenho a sobrancelha muito arqueada. E no Foxy Eyes
esse finalzinho da sobrancelha, ele acaba sendo um pouco mais reto, para que traga essas linhas mais inclinadas para cima, tá? Terceira coisa que a gente modifica na hora que a gente vai fazer a maquiagem é que a gente vai fazer um esfumado que venha sempre pro canto externo e alongado para cima. Então a gente vai fazer esse esfumado mais ou menos em diagonal, para poder manter esse olhar mais alongado. Uma outra coisa que facilita muito e que ajuda bastante também para poder trazer essa ilusão do rosto mais alongado para quem não tem o procedimento estético são os contornos. Então a nossa linha de contorno ela vai ser um pouquinho mais inclinada, porque toda linha inclinada dentro da maquiagem alonga o nosso rosto, ok? Preparadas? Então vamos comigo para a prática. Aproximei para vocês poderem ver melhor. E eu já higienizei a minha pele e eu já apliquei a base. Lembrando que o meu foco aqui é trazer para vocês e ensinar para vocês na prática os traços que vão te ajudar a chegar no efeito do Foxy Eyes. Se vocês quiserem um vídeo onde eu ensino a preparação da pele todinha para vocês entenderem, principalmente a aplicação de base, correção, higienização, deixa aqui nos comentários que eu vou estar fazendo esse vídeo para vocês. Tá bom? Então eu já apliquei toda a base, eu usei a base da Alice Academy porque eu gosto muito dela. E usei também um corretivo de camuflagem antes da base, só para poder camuflar um pouquinho as minhas olheiras. E agora eu vou fazer com vocês a partir do contorno e da iluminação. O que eu vou fazer nesse contorno e iluminação? Eu costumo contornar o meu rosto nas laterais, o meu rosto tem formato oval. Então por isso eu não uso as linhas muito inclinadas, porque senão eu deixo o meu rosto muito mais alongado. Então eu costumo realmente contornar as laterais e as bordas da testa até o centro. Hoje eu vou aqui contornar com vocês somente a lateral do rosto, subindo um pouquinho até a linha da sobrancelha. E também vou esfumar um pouquinho aqui as laterais do maxilar e o nariz para poder dar uma alongada maior, tá bom? Então eu vou vir aqui com um pincelzinho de esfumar que eu tô utilizando. E eu tô usando, gente, pro contorno essa base aqui da Adversa, que é o número... que é a cor 600 dela, tá? E aí eu vou vir aplicando aqui, ó, no sentido do meu lábio superior e sentido a pontinha da minha orelha, eu vou vir inclinando e esfumando esse contorno para poder trazer a ideia de que meu olhar e o meu rosto já tem os traços mais alongados. Prestem atenção que, de certa forma, eu tô inclinando um pouquinho esses traços. Não se preocupem com essa bordinha, porque depois que a gente vier com a iluminação, a gente consegue fazer o degradê nessas transições, tá? Prontinho. E agora eu vou vir esfumando a bordinha do meu maxilar. Pensando em vir sentido descendo e cuidado também para não trazer o efeito de sujeira. Então eu vou vir só esfumando essa lateral para baixo do meu queixo. No meu nariz eu vou puxar um tipo de V, que vai vir aqui da ponta da minha sobrancelha para a pontinha do meu nariz, para eu conseguir prolongar também essas linhas e traços do meu nariz, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, um V bem na linha lateral do meu nariz. Gente, lembrando que a gente, na maquiagem, a gente quer trazer o mesmo efeito do procedimento estético, tá? Então é por isso que a gente precisa trabalhar o contorno e iluminação que traz esse jogo de luz e sombra. Vou tirar um pouquinho o excesso do pincel. E vou vir só puxando um pouquinho essas bordas. E depois eu vou vir esfumando isso daqui, tá? A gente primeiro vai deixar do jeitinho que tá. Eu vou usar esse corretivo aqui da Dalla. E eu vou aplicar essa iluminação abaixo dos meus olhos, puxando um pouquinho pro meu nariz e sentindo as minhas têmporas, tá? Então a gente vai unir aqui na lateral do nariz e a gente vai puxar aqui sentindo as têmporas para poder ficar bem alongada. Segundo ponto que a gente vai fazer é aqui no centro, ó, a gente vai puxar meio que uma arvorezinha pra gente poder iluminar esse centro. Terceiro ponto vai ser sentido boca, orelha, pra gente conseguir alongar bem esse rosto. Vou voltar com o pincel de esfumar só nas transições agora pra ajeitar esse degradê, tá? Prontinho, com as sobrancelhas prontas, agora a gente vai para os olhos. Eu vou fazer um e depois eu faço outro com você.
Já preparei esse olho e agora a gente vai fazer o tutorial nesse daqui pra vocês, tá? A primeira coisa que eu vou utilizar o marrom, esse marronzinho aqui da paleta, e vou utilizar um pincel de esfumar. E a gente vai esfumar ele sentido inclinado, tá? E a gente vai pensar em esfumar somente essa parte externa aqui dos olhos, ok? Então eu vou pegar com a pontinha do meu pincel e eu vou começar a esfumar do centro do meu olho pra cima, jogando essa sujeirinha bem pra fora aqui. Pensem sempre em seguir uma linha aqui externa. Se você achar muito difícil, você pode aplicar um adesivozinho aqui ou uma fita crepezinha para não machucar o seu rosto nessa parte externa. Assim facilita na hora de fazer esse esfumado. E a gente vai dar várias batidinhas esfumando esse marrom. A nosso foco aqui não é reforçar o nosso côncavo, mas sim reforçar a inclinação desse olho. E aqui, gente, a gente dá uma sujeirinha nessa parte aqui de cima, ao invés de eu subir arredondado, eu vou subindo sempre mais reto e inclinado, ó. Eu puxo meu pincel sempre um pouquinho mais reto e inclinado, só pra gente conseguir uma profundidade inclinada nessa parte aqui do côncavo. Tô fazendo aqui um tutorial de uma forma mais fácil para vocês conseguirem aplicar comigo, tá? Lembrando que isso daqui pode ser feito até com delineado e aqui eu fiz só com sombra. Eu vou vir com o preto, vou pegar um pincel de esfumar menorzinho e a gente vai aplicar aqui, ó, só no cantinho externo dos olhos. Eu vou somente aplicar primeiro para ganhar essa linha. E a gente vai esfumar de volta com o marrom, tá bom? Então eu vou vir aplicando aqui, apliquei um pouquinho, venho até o centro que é onde eu quero, puxa para a parte de fora. Pronto, criei a tonalidade que eu queria, eu volto pro meu pincel marrom, pego um pouquinho de marrom e esfumo esse preto para ele não ficar marcado. E automaticamente esse preto ele vai espalhar e entrelaçar com o meu marrom, criando um degradêzinho perfeito. Olha que coisa mais linda, gente! Aproveita para subir bem, ó. Pega um pouquinho mais de marrom. Não tem problema quantas vezes você vai voltar pro marrom. O importante é a gente não deixar esse preto aqui marcado, tá? E a gente vai criar esse esfumado em degradê. Joga essa sujeirinha para fora. Sobe mais um pouquinho. Agora entra um pouquinho aqui no canto externo, só para tirar a marcação. E pronto, a gente já criou o nosso degradê. Rápido, né? E agora o que a gente vai fazer? Eu uso uma técnicazinha que eu pego um pouquinho de pó compacto só para poder reforçar esse alinhamento. Então eu pego uma coxinha mais ou menos assim, ó, que é um triângulo. Pego um pouco de pó compacto e faço uma linha aqui, ó, para poder enfatizar um pouco mais essa inclinação. Tá? E aí agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um pincel em água de gato menor e a gente vai esfumar um pouquinho de marrom aqui, ó, pra gente ganhar essa profundidade e lembrar o olhar da raposa. E também vou pegar um pouquinho de preto, só pra gente ganhar uma profundidade nesse canto interno, ó. Agora eu vou vir com o meu delineado e vou fazer esse puxadinho aqui, ó, para poder lembrar bem o olhar da raposa e também trazer esse efeito mais alongado. Esse delineado aqui no canto interno, ele traz esse olhar mais alongado. Pronto, puxei bem a pontinha aqui do canto interno. E agora a gente vai ir para uma curiosidade muito legal. Os nossos cílios também interferem na hora de aplicar nessa técnica, tá? Então, por exemplo, usem sempre, se você for aplicar cílios postiços, procure usar um cílios que venha um pouquinho mais curto do que normalmente você utiliza. E a gente vai aplicar com essa ponta externa um pouquinho para cima, para poder alongar mais. A gente não vai seguir o arredondado do nosso olho, a gente vai puxar ele para cima para trazer essa linha mais alongada. Então eu tô aqui com meus cílios. Ele tá menor do que eu normalmente utilizo nos olhos e a gente vai aplicar um pouquinho pro canto externo. Se você não vai aplicar cílios e você vai aplicar só rímel, você vai passar o rímel somente no canto externo dos olhos, pra gente dar uma levantadinha nesse olhar. Então eu vou aplicar aqui com rímel e depois eu apareço com cílios pra vocês. Vou aplicar os cílios mais no canto externo dos meus olhos. E essa pontinha interna, tá vendo que ela já tá pra baixo? Eu vou puxar ela inclinada um pouquinho pra cima, ó. Então eu vou colocar levemente fora do meu olhar. Não é muito, tá, gente? É levemente fora do meu olhar. Volta com o rímel, aplica pra poder dar liga nos cílios naturais e cílios postiços. Puxando sempre os pelos inclinados. E na parte de baixo a gente vai passar muito mais rímel na parte externa do que interna, tá? Então, uma dica que eu dou,
Passem lápis de olho nessa parte externa dos olhos pra gente poder alongar mais ainda. Bom, gente, é isso. Esse é o resultado da nossa maquiagem de hoje. Eu, particularmente, estou apaixonada porque eu gosto muito desse olhar sensual e desse efeito mais alongado. E eu nunca tinha feito essa técnica Foxy Eyes em mim, então é a primeira vez que eu tô fazendo aqui com vocês. Eu finalizei com um gloss, mas vocês também podem finalizar com um batom puxado mais pro marrom ou pro um begezinho, porque vai ficar excelente na combinação desses olhos, tá? Dei uma reforçada no iluminador e também apliquei um pouco de iluminador no ponto alto da sobrancelha para destacar um pouco mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Quase que a voz não sai agora. Eu espero que vocês tenham gostado dessa técnica. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, desse tutorial. E se você, por algum acaso, reproduziu essa técnica, se você vai fazer essa técnica, me marca lá no Instagram, posta nos stories. Meu Instagram é @viegas.lenice, que eu quero poder conhecer você e ver também essa reprodução da maquiagem, tá bom? Um beijo e não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de dizer pra mim o que vocês acharam desse tutorial. Um beijo, até a próxima! Ai, meu Deus, assim